Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do 9 ao 20. Uma leitura responsiva, em pé. Continue, por favor, peço ao DCEP, deixando aqui somente capítulo 1 de Apocalipse, verso 3. E nós vamos usar as nossas Bíblias. Servo de Deus tem que estar sempre armado. Me lembro de um dia que os guardas me pararam e eles, muitas vezes acostumados com reações adversas, eles já vêm meio bravos com a gente, né? Então o guarda vem e fala: cadê a arma? Eu falei: está no porta-luva. Abre então. Está aqui. Senhor evangélico, sou pastor policial. Diga o que eu devo para que eu pague. E eu tinha ido fazer um velório em São Paulo. E o guarda olhou a minha carteira e, por descuido, fazia uma semana que estava vencida, por não observar. Ele pegou e falou assim: me acompanhe até a guarita. Pois não. Desci do carro, fui atrás dele falando: Senhor, tem misericórdia, eu estou atrasado para o velório, eu tenho que ministrar lá, se eu não chegar, não sei, vai atrapalhar todo o sepultamento lá. E eu fui, ele entrou na guarita, e eu fui na janelinha da guarita. Falei: seu guarda, por favor, eu sou pastor. Levei uma lapada. Eu sou pastor, eu preciso. E como o pastor está deixando vencer o documento, bom, engoli mais uma. Mas eu pedi ao Senhor socorro. Na hora que ele sentou, que ele ia, logicamente, multar e prender o carro, entrou uma abelha. E a abelha entrou, passou por mim, zunindo, e foi direto na mão dele. E picou. E na hora inchou, ele pegou a minha carteira, deu para mim: some da minha frente. E eu falei: Senhor, tem uns instrumentos diferentes, né, do Senhor, né? Deus é bom. Ande armado, viu? Venha para a igreja armado. Não armado de sentimentos e pensamentos, não. Armado com a palavra do Senhor. Eu vou ler o verso 9, os irmãos lerão o 10, não é? Eu leio os ímpares e vocês os pares. Até o 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, Filadélfia e a Laodiceia. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E os seus pés
semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Você notou? Eu que vive. Ele não falou, eu que vivia e fui morto, mas eu fui morto e agora eu vivo. E tenho as chaves da morte, do inferno nas minhas mãos. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Oremos. Fale conosco, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Ensina-nos. Pelo teu Espírito. Desobstrua entre nós e o teu trono. Assim como a tua palavra sair do teu trono, assim ela chegue em cada coração. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito há de dizer à igreja. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Eu venho constantemente dizendo e repetindo, aliás, sou fã do presbítero Fabiano, porque quase que em todas as aulas que ele dá, ele fala de Hebreus 1, o resplendor da glória de Deus em Cristo. Ele fala de Ezequiel 26, 36, 19, eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. E essa repetição vai ficando gravada em nosso coração. E eu tenho falado que todas as vezes que Deus te escolhe para alguma coisa, e agora eu transmito aos 2 casais que foram ungidos nessa noite, juntamente com os anteriores, já com os que são, que todas as vezes que você se torna produto da escolha de Deus, se prepare, porque quando vem a escolha, parece que a nossa vida vira de ponta cabeça. Mas essa é a universidade do Senhor, nos faz sentir num deserto, tira de nós muitas vezes todo o apoio que temos. Está aqui um apóstolo, que eu disse que foi 60 anos preparado para poder escrever o que nós lemos agora e o que vamos ler. Mas para toda e qualquer obra, Deus vai te preparar. Tem um ditado que muitos usam, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E Ele trabalha na nossa vida de tal forma, muitas vezes ou aparentemente dura, porque a obra do Senhor, ela é dura.
A partir do momento que Deus te escolhe, você vai administrar uma batalha, uma guerra constante contra aquele que quer te destruir. E Deus, quando nos escolhe para, através das nossas vidas, pisarmos em todo o projeto destruidor do diabo. Eu queria pedir, está um pouco estridente o PA, e eu queria um retorno para mim. Então, todos aquele que Deus escolhe, se prepare, porque Deus vai te deixar nos trinques, para você realizar uma obra perfeita. Vejam que coisa impressionante, nós no domingo passado, eu creio que fizemos uma leitura, ou no domingo retrasado, sobre o profeta Isaías. E nós lemos o capítulo 53 de Isaías, sobre que 800 anos antes de Jesus vir, ele já descreveu o Senhor em todas as suas atitudes na sua humanidade. Para escrever, o profeta teve que ser trabalhado. E ele diz assim, no ano do rei Uzias, lá no capítulo 6, eu olhei e vi o trono do Senhor. Eu vi alguém assentado no trono, assim foi o que João também viu. E aí quando o profeta Isaías vê, ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele disse isso, o anjo vem e diz a ele, com uma tenaz, pega a brasa do altar, vem e queima os seus lábios. E dá uma notícia para Isaías, impressionante, maravilhosa, gloriosa, diz, eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e perdoados os teus pecados. Ninguém sem preparo, sem perdão, sem capacitação, sem cobertura, pode fazer algo para o Senhor. Eu olho para o nosso louvor, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que louvaram. O que eu vi no louvor hoje, só Deus podia ter me dado para poder pregar o que eu vou pregar, ou que já estou pregando. Que louvor maravilhoso! O Senhor se fez presente. Foi algo de mexer no coração. E quando estávamos louvando, o Senhor trazia novamente isto a mim. Tenho feito com que passe a iniquidade do meu povo, tenho perdoado os seus pecados. Deus vai nos preparar para o que está por vir. Nós já passamos, quantas experiências você já não teve? Olha para trás um pouco, e você vai ver o relato de que montes enormes, intransponíveis, se tornaram numa campina verdejante. Passou. Lutas que chegamos a dizer, Senhor, essa é impossível para eu vencer. O Senhor diz, você não está na tua força, você está na minha. E quem anda na minha força, transpõe qualquer monte, passa qualquer divisória. Já está decretado, porque aqui o Senhor diz para João que o que vês, escreve num livro. A visão do Senhor era o fim da cadeia dos escolhidos para escrever esse livro. Falei aqui, vou repetir, Deus entrega ao Senhor Jesus a visão, a revelação, e revelação quer dizer trazer à tona o que está escondido. Jesus entrega ao anjo, o anjo entrega a João,
João escreve e entrega para a igreja. Verso 3 diz o quê? Lê, ouvem e guardam as palavras que estão escritas neste livro. Ordenança para a igreja. Efésios 2:20, quando vai falando, a partir do verso 11, sobre a unidade judeu-gentio, que o Senhor disse assim: vós que estáveis longe, agora já pelo sangue chegastes perto. Vós que não fazíeis parte da família de Deus, agora sois membros dessa família. E aí ele diz, lá no final do capítulo 2 de Efésios, ele diz: vocês estão agora sobre o fundamento. Antecipando um pouquinho, quando Isaías vê o trono, João vê esmiuçadamente um pouco mais, quando ele diz que ao lado do trono do ancião de dias, tinha outros 24 tronos. 12 de um lado, 12 do outro. Ali está profetas, patriarcas e apóstolos. Meus irmãos, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, e hoje eu quero mostrar um pouco para vocês e para mim, o que é igreja. Que visão que nós temos de igreja? Fundamento que o Senhor está trazendo para nós é a somatória de um Velho Testamento com o Novo Testamento. E nós vemos isso na concordância da palavra do Velho com o Novo, que há um verso aqui, no capítulo 1, e ele diz, eu estava agora já com ele aqui, me fugiu. Quando o Senhor fala, Ele vai voltar, você pode até me ajudar aí, e até aqueles que traspassaram a Ele, todo olho o verá, inclusive esses. Está aqui, verso de número 7, uma promessa gloriosa que Deus dá para a igreja: eis que Ele vem como? Com as nuvens, e todo olho o verá. O arrebatamento da igreja não vai ser às escondidas. Ele está dizendo: eu vou voltar, e todo olho vai me ver voltar, vai ver o céu se rasgar, vai ver a trombeta dos anjos, dizendo do norte ao oriente, do norte ao sul, do oeste ao leste, vai ver o Senhor voltar para vir arrebatar a sua igreja. E ele diz assim: e eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu quero ler com você como que vai acontecer, para quem? Quem são os que se traspassaram? Vamos lá, no livro de Zacarias. Capítulo de número 12, se não me falha a memória. Verso de número 10. Olha a testificação de que este verso de Zacarias ainda não se cumpriu. Tem promessas no Velho Testamento que não se cumpriram no Novo, e essa é uma delas. Ele diz assim: e sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém eu derramarei o quê? O quê? O Espírito de graça. E que mais? O que o Senhor está dizendo para eles: eu vou trazer para vocês a salvação. Porque a graça é a figura da salvação. Nós já recebemos. Jesus veio para nós. Eles rejeitam, mas o Senhor vai voltar para eles. E Ele está dizendo: o Espírito de graça e de súplica, que mais? E olharão o quê? Para mim e a quem traspassaram. Está lá no livro de Apocalipse. Todo olho o verá. Vão olhar para mim, a quem traspassaram. E que mais? E o pranto. Gente, vocês acharam o versículo? Ou perderam a Bíblia? Então primeiro acha a Bíblia, e depois acha o versículo. Verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um, e demais o que a seguir, e chorarão amargamente, como se chora por um, traspassaram ele como unigênito, um só. Mas eles vão chorar agora por ele e vão prantear como primogênito. Sabe por quê? Eles mataram, eles crucificaram. Não, foi Deus que agradou moer o filho. E quando eles disseram: crucifica-o, 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 solte Barrabás, crucifica-o, eles traspassaram a ele. E eles vão chorar, lembrando do tempo que crucificaram, mas vai estar sobre eles o Espírito de graça. E eles vão também chorar amargamente, como se chora por um primogênito. Sabe o que é isso? Mataram um, agora quem morreu comprou muitos. E Jesus é o primogênito na vida da igreja. Como diz a palavra, ele é o nosso irmão mais velho. E vão reconhecer, e vão lamentar porque disseram: perdemos tanto tempo. Chegaram na nossa frente. Como é que esses gentios enxergaram e nós não? E eu vou abraçar um judeu, eu vou dizer: muito obrigado por você não ter enxergado. O sono que veio sobre a tua vida foi da parte do Senhor, porque vindo o sono e você não ter enxergado a vinda do Messias, ele veio para os gentios e me alcançou. Então eu quero agradecer a você. Agora também está voltando para você. Eu vim falar para você, judeu, que Jesus é o teu Senhor. É o Messias que você aguarda. Ele já veio, e agora vocês vão depor as armas, vocês vão assumir agora somente ferramentas de edificação, não de guerra mais. Vão olhar para ele, a quem traspassaram, e vão reconhecê-lo como Filho de Deus. Na passagem que lemos, verso 9: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quero lhe dizer uma coisa: por amor a Ele, você pode se encontrar em lugares que você nunca imaginou, em lutas que você nunca pensou, por amor a Ele. Agora tem um detalhe, verso 10, eu fui arrebatado em espírito. Irmãos, em Pátimos só ficou o corpo do apóstolo João. O que estava dentro dele é que foi tomado pelo Espírito.
Porque essa carne, esse pó, nunca vai herdar o reino de Deus. E inclusive, para você ter visão do que é espiritual em Cristo Jesus, você tem que sacrificar esta carne. Porque a palavra diz que nós trazemos dentro desse vaso de barro. Você já notou quanta gente tem o nariz empinado? E não passa de um vaso de barro? Mas nós temos um diferencial, porque a palavra diz através de Paulo: trago dentro deste vaso um tesouro. Isto aqui vai para a sepultura. Mas o que está dentro de nós é que vai nos transportar numa ponte entre a vida terrena e a vida eterna. Quando findar esta terrena, o que está dentro de nós vai subir. Vai subir. Não sei se você está preparado para isso. Talvez falte para muitos de nós entrar na casa onde há luto. Porque nós só queremos casa onde tem banquete. Mas ali naquele momento, em que você vê aquele cenário do término, da caminhada de um pó, que Levítico diz que a alma da carne está no sangue, que enquanto o sangue está correndo, este tabernáculo está se movimentando, mas o dia que encerrar a caminhada nesta terra, acabou. E quando formos arrebatados, seremos com o corpo glorificado, como é o do Senhor Jesus Cristo. Mas a seguir ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Hã? Qual é o dia do Senhor que a palavra fala? No primeiro dia da semana. Hoje. Então hoje pode ser o teu dia. No dia do Senhor eu fui arrebatado. Olha o momento que aconteceu isso. E ele diz: fui arrebatado em espírito e ouvi detrás de mim. Você lembra o que está escrito em Isaías 30, 21? Ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. É a voz do Senhor na nossa retaguarda, nos direcionando. E eu ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve em um livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia. E no verso 12, e virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, eu vi o que? Eu trouxe aqui, olha aqui, ó. Eu pedi para pôr ali esse candelabro, castiçal, candelabro, candeeiro, menorá. Menorá é o nome hebraico disto aqui. Sabe o que quer dizer? Feixe. Feixe. Eu vou lhe explicar por que João, quando olha, ele não vê Jesus. Primeiro, ele diz que quando ele olha, ele vê ele vê o quê? Leia aí para mim, por favor. O que ele vê, gente? 7 castiçais de ouro. No verso 20, leiam o verso 20, todos. Vamos ver o que quer dizer isso, leiam.
Aqui está a figura da igreja. Os castiçais não eram a igreja? Ele, quando vira para ver, ele enxerga isto. Sabe o que quer dizer isso? Quem vai revelar Cristo é a igreja. Efésios 3,10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja é que vai revelar Jesus Cristo. Quando ele vira-se para ouvir quem falava com ele, e eu vou lhe dizer uma coisa, João já tinha tido um pouco de experiência com o mestre, ele tinha visto Jesus transfigurado lá no alto monte, ele estava lá, ele, Pedro e Tiago, e Jesus se transfigura, as vestes do Senhor começa a resplandecer, eles ficam, você vê Mateus, Marcos e Lucas, quando você vê Mateus, eles ficam atemorizados, Marcos, eles ficam aterrorizados, e agora no livro de Lucas, eles ficam com medo. Jesus já tinha dado o lampejo de como ele deve ser visto. Vi 7 castiçais de ouro. Deixa eu dar uns dados disto aqui. Êxodo 25. Deus dá a ordenança para construir isto aqui. E ele diz assim, do 31 ao 40 de Êxodo 25. Ele diz, ouro puro, ouro batido, ouro trabalhado, e toda a construção, com exceção do espevitador, que é isto aqui, com que vai aqui dentro, perdão, tudo seja uma peça só. Uma peça só. E notem que no centro do castiçal, olha lá, ali está a coluna cervical da igreja, que é Jesus Cristo. E todos esses braços, 3 de cada lado, saem da coluna central. Por isso o Senhor diz, toda vara em mim, que não dá fruto, atira. Mas aquela que dá fruto, e logicamente essa figura deste menorá, é a figura da amendoeira, que é a planta que tão logo o inverno termina, ela já floresce. Isto tudo é figura da igreja. Desde a planta aqui, até o final aqui, era uma peça só. Não era preso, não era soldado, não, era uma só. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sejam um em mim. Como eu sou um com meu Pai, todos sejam um. É a unidade. Sem a unidade, não tem como florescer. E com a unidade, ainda que venha o inverno, em que caia frutos, folhas, permanece. Não deixa de dar fruto, não se cansa, não se afadiga, esta árvore não morre. Mas tão logo termina o inverno, ela começa a florescer. Porque ela tem as suas raízes aprofundadas, e dentro dela, queridos, essa vértebra central, essa coluna central, nunca sai do meio da igreja. Quando ele olha e ele vê quem? Ele vê o castiçal, os 7 castiçais, e vê o Filho do Homem no meio. Eu quero dizer uma coisa, Jesus está aqui nessa noite. Mas ele começa a ter uma visão assustadora.
E depois vamos falar das estrelas. O castiçal. Eu estava conversando aqui com os oficiais, que Deus abrevie o tempo e nos dê condição de ir para Israel. Nós vamos em Eilat. Eilat é a divisa da Jordânia, de Israel com a Jordânia. Eu quero passar pela Jordânia. E quando chegar em Eilat, Eilat tem o tabernáculo original. Você passa pelo pátio do tabernáculo e você vê uma porta como aquela, que já é do tabernáculo. Quando você entra, o castiçal está à esquerda. E à frente dele está a mesa dos pães da proposição. O castiçal está de frente dos pães. E ele, pela manhã, os sacerdotes vinham e limpavam, tirando daqui as cinzas, porque aqui era depositado o azeite puro, que era o combustível para acender a lâmpada que ia aqui. Que depois nós vamos ver as estrelas. E ele aqui tinha o pavio, o espevitador, para pegar a chama e aquecer a lâmpada para ela brilhar, porque o sacerdote, ele ficava 1 ano dentro do santuário, se preparando para entrar no Santo dos Santos, e ele tinha que ter o quê? A iluminação, para cuidar do santuário, e não podia faltar. Então pela manhã era limpo, pela tarde já era renovado o azeite, passava a noite toda acesa as lâmpadas, no outro dia limpavam-se novamente, acendiam-se novamente, passava toda a noite acesas. Eu quero dizer uma coisa, que aqui, esse lugar, pela misericórdia do Senhor, faça com que seja uma das virgens cuja lâmpada não se apagou. Faltou cuidado, faltou atenção, a limpeza, faltou azeite. Por isso a palavra diz na parábola das virgens: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram: ide a quem vendei e comprai-o, para que não falte a vós e nem a nós. A igreja tem que ter a sua porção. A igreja não pode deixar a lâmpada apagar. A igreja não pode faltar o óleo. Na igreja não pode faltar sacerdotes. Na igreja não pode faltar quem cuida. Por isso, somos todos iguais, membros de um corpo, membros de uma noite, de uma noiva, e membros de uma igreja que não pode apagar a lâmpada. Tem que ser acesa constantemente. Para que isso aconteça, tem que cuidar. Nós estamos enxertados nele. Olha lá. Ali está todas as ramificações. Ali está a igreja. Ali está a noiva. Ali está a esposa do Cordeiro, que foi alcançado pela graça da cruz. Aqui está um castiçal. Como zambujeiro, diz Paulo em Romanos 11. Zambujeiro, um cipó que não presta para nada. O Senhor pegou o que não prestava. Ele quebrou os ramos naturais.
e nos enxertou. A seiva que vem pela raiz, ela sobe pela haste central e distribui em todos os ramos. Senhor foi raiz de uma terra seca, e ele desceu até as mais profundas águas. A palavra diz que nós não somos santificados por um processo criado humanamente. A santidade vem para a igreja, porque a raiz lança a seiva para cima, e os ramos recebem vida através da seiva que há em Cristo Jesus. Santidade é estar na boa oliveira. Não adianta eu estabelecer meios. O impressionante é que esse candelabro, esse castiçal, ele iluminava para que os sacerdotes pudessem se mover ali no santuário e preparasse o dia em que o véu ia se abrir, para que o sacerdote entrasse e pudesse realizar sacrifícios com sangue de animais em prol do povo e por ele mesmo. João vê algo diferente. Ele não vê sangue de animais. Ele tinha já a visão clara de quem era Jesus Cristo humanamente quando ele caminhou junto. O que estava no meio dos castiçais não era o filho do homem de Isaías 53. Quando João vira-se para ver quem falava, ele podia ter notado a voz e dito, é o mestre. Não, a voz do Senhor foi como de trombeta e de muitas águas. E ele virou para ver, deixa eu ver quem está falando comigo, eu não conheço. E quando ele olha, não era aquele Jesus com coroa de espinho. Não era aquele Jesus com a barba falha, de tanto arrancarem a sua barba. Não era aquele rosto do Senhor, inchado de punhadas. Não era mais o corpo ensanguentado. Não era mais como aquela ovelha muda, pisada pelos homens, através da condenação. Irmãos, nós não estamos mais servindo aquele Senhor. Aquele Senhor, ele desceu e cumpriu tudo indo para o sepulcro. Ele morreu. No primeiro dia ele estava morto. Mas Oséias diz assim, que no segundo dia nos dará vida e nos ressuscitará. Jesus no segundo dia desceu às partes mais profundas, pegando a chave do inferno e da morte. Ressurge. Não mais com o calcanhar ferido, não, com pés de bronze. Nós lemos aqui, não tem mais aquela ferida. A ferida foi até o sepulcro, mas quando ele surgiu, ele já surgiu não como alguém que se humilhou, alguém que desceu ao pior dos humanos. Não, ele agora é o Rei dos Reis e o sacerdote, porque ele já tem o cinto de ouro. Os seus cabelos, como cabelos brancos, figura da eternidade. E ele diz, vamos repetir aqui o verso. Ele fala assim, quando João tomba à frente dele, e ele diz, não temas.
E eu, quando ouvi, eu caí aos seus pés como morto. Ele pôs a sua mão sobre mim e a sua destra, dizendo-me: não temas. Tudo começou em mim e tudo terminará em mim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Levante, João, levante. Não temas, eu estou contigo aqui. E ele diz assim, veja o 18. E o que vive? E por que ele fala isso? Porque João, quando convive com o mestre, teve a oportunidade de ver o sepulcro. Teve a oportunidade de ver os lenços, os lençóis. Ele entra e a partir dali ele crê em tudo quanto ele tinha ouvido do Senhor Jesus. E agora o Senhor diz para ele: eu sou o que vive. Aí ele diz o seguinte: eu estive morto. Sabe por que ele disse isso? Eu cumpri a lei. Porque a lei do pecado é a morte. Eu assumi o pecado de todos. E eu tinha que morrer. Eu morri. Mas agora eu estou vivo. E ele diz o quê? E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo. O quê? Jesus vive, irmãos. Jesus vive. Ele está vivo no nosso meio. Ele está presente na tua vida. Ele te conhece por dentro. Ele te conhece por fora. Ele te conhece em todas as áreas da tua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa. Vamos falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E todo olho o verá. Mas ele está aqui por detrás da igreja. Quando eu olho, ele está aqui, no meio. Ele está passeando para estabelecer o diagnóstico das igrejas. Ele vive no meio da igreja através do seu Espírito. Por isso eu não posso esconder de você. E o que eu estou falando não é jargão de pastores, de líderes que querem inflamar a igreja com palavras persuasivas, não. Eu quero lhe dizer, Ele está vivo e está aqui nessa noite. Está aqui. Infelizmente, o povo de Deus não tem tido a visão necessária para enxergar como o Senhor é. E olha o que o povo quer. Abra a tua Bíblia. Se não me falha a minha memória, capítulo 30. De Isaías, é isso mesmo. Isaías capítulo 30, verso 10, diz o quê? Vamos ler juntos? Vamos lá. Que dizem aos videntes, o que dizem? Não vejais, que mais? E aos profetas, que mais? Não profetizeis para nós o que é? Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras. Traga para nós o que é falso. Porque o que é reto é difícil. Eu tenho que mudar minha vida. Eu não quero transformação. Eu quero ser religioso. Dizem aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Isso é muito duro. Lá em João 6,
Quando o Senhor estava na sinagoga pregando, muitos disseram: duro é esse discurso para nós. Quem poderá ouvir? E diz a seguir: desde então, muitos dos seus discípulos, muitos, não eram alguns, muitos dos seus discípulos o deixaram e já não andavam mais com ele. E pelo que vem a seguir, sobraram os 12 naquele momento. E ele virou para os 12 e diz assim: vocês querem ir também? Podem ir, porque eu vou executar a obra do meu Pai. Irmãos, igreja não é o que você pensa. Por isso esse lugar é um lugar de reverência. O ajuntamento dos templos é que produz um culto que alegra o coração do Senhor. Você é templo do Senhor. Agora Deus escolheu um santuário para que os templos unidos possam glorificá-lo. Guarde isso. Igreja é estar na raiz, é estar no ramo central. Aqui está o Senhor. E aqui estão os ramos. Querem ver como o que está escrito em Apocalipse é a mesma coisa do Velho Testamento? Vamos a Zacarias. Zacarias 4. Encerrando. A partir do verso 1. Olha que coisa maravilhosa. Que muitas vezes nós estamos como esse verso 1. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como um homem que é despertado do seu. Muitas vezes nós estamos dormindo. No verso 2 diz assim: e me disse: que vês? E eu disse: eu olho, e eis um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no cimo, quer dizer, no mais alto do castiçal, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Eu falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o quê? O que é isto? Eu vejo hoje como uma resposta da nossa pergunta: Senhor, o que é isso? O Senhor está dizendo: é a minha igreja que vai me revelar. A minha igreja vai me revelar. No 53 de Isaías há um verso que diz assim: porquanto, 53:8, porquanto foi tirado da terra dos viventes. Aí vem uma pergunta: quem contará o tempo da sua vida? Pois foi cortado a sua vida. Quem pode falar de Cristo? Como a igreja precisa falar de Cristo se muitas vezes não ouviu?
O rosto dele em 53 não tinha beleza nenhuma, mas em Apocalipse 1 brilha como o sol ao meio-dia. O nosso Senhor reina. Nós não louvamos aqui, não temos louvado, o nosso Deus reina. A nossa história está nas mãos dele. Por isso que ele está no meio. Ele está vivo e caminhando no meio da sua igreja, através do seu Espírito, breve, eu creio que breve, e ele escreve aqui logo no começo, nós já falamos, ele diz, escreve estas coisas que vês e que breve acontecerão. Daniel, quando escreve, ele fecha o livro por ordenança do Senhor. Lá no capítulo 12 de Daniel, Daniel, fecha e sela o livro. Agora, vamos a Apocalipse 22, 10. Faz de conta que nós estamos encerrando. O presbítero Fabiano que fala isso. Fique em pé para que nós vamos fazer que está terminando, mas eu não vou pôr vocês em pé porque vai judiar. Vai cansar. 22, 10. Daniel fechou. E agora qual é a ordenança do Senhor? Leia o verso 10. E quem disse? Senhor, vai. Está chegando o tempo. Isto aqui, esta figura, símbolo, é que João viu. Se olharmos para isso, como olhamos tanto, nós nem imaginamos o que é isso. É um símbolo. Mas aí está a figura da igreja. Eu olhei e virei-me para ver quem falava comigo. E eu vi os castiçais. E no meio dos castiçais, o Filho do Homem. Desperta. Desperta. A hora que falarmos das estrelas, das lâmpadas, aí complementa-se algo glorioso. Se você tem alegria de saber, venha nos cultos. Porque o profeta foi arrebatado no dia do Senhor. E é num dia como esse que o Senhor pode te levar para conhecer os mistérios dele. E como é que eu vou conhecer esta coluna do meio? Fique em pé e abra a tua Bíblia em Colossenses 2, 2 e 3. Agora pode pôr aqui, por favor, Colossenses 2, 2 e 3. Vão ver o que ele quer que a igreja faça, olhando nessa figura. Leiam comigo, vamos ler. Para que os seus corações e estejam unidos em amor. Olha agora o que é necessário. E enriquecidos do quê? Da plenitude da inteligência. Para que finalidade? Traço. Não é de qualquer maneira, não.
E depois vai o 3. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O que está nele? Em quem estão o quê? Escondidos. Por isso que Deus disse a João, revelação. Em Cristo está escondido o quê? Todos os tesouros. Do quê? Esse é o nosso Jesus. Mas está dentro dele. Não está no emocionalismo, não. Nós estamos falando da realidade espiritual. Eu preciso olhar para essa figura e dizer, eu estou enxertado. Eu estou recebendo da seiva. E não é mais daquele Cristo sofredor. Porque Apocalipse tem uma finalidade, mostrar o Cristo glorioso. O livro não pode te assustar, não pode me assustar. Nós lemos aí na quinta-feira, eu acho que foi, as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. E eu vou repetir muito elas. Aqui dentro desse livro, tem coisas gloriosas para as nossas vidas. O Senhor está no meio dos castiçais. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a te conhecer. Revela-te a nós. Revela esses tesouros da sabedoria, da ciência. Dá-nos inteligência para meditarmos. Não é conhecimento humano essa inteligência, ela é dada pelo teu Espírito. Senhor, Tu és a nossa estrutura, Tu és a nossa oliveira, Tu és a nossa raiz, raiz de uma terra seca, onde não há água. Mas nós somos alimentados pela Tua voz, porque a Tua voz é como voz de muitas águas. Ilumina os olhos do nosso entendimento, porque aquilo que o olho vê, que o ouvido ouve, e que sobe ao coração do homem, João viu, Isaías viu no capítulo 53, mas João vai ver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que nunca subiu ao coração do homem. E é isso, Senhor, que está escondido em Cristo, e que nós te pedimos, revela-nos, Senhor. Obrigado por essa noite. Tu estás aqui. Tu estás olhando para cada um de nós. E tu estás nos dizendo o que tu falaste com João. Não temas. Não temas, filhos meus, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Não temas. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E aonde eu estou, eu quero que estejam comigo. Prepara-nos. Prepara-nos.
leva-nos à rocha que é mais alta que nós. Senhor, eu só tenho a te agradecer e abençoo o teu povo. Com as bênçãos da tua presença. Mas ajuda-nos a frutificarmos, abastecido pela seiva da raiz. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Pinga colírios nos nossos olhos, para que vejamos, e ilumina os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos. Obrigado por mais uma noite. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer, revele o seu rosto sobre vós, e sobre nós o Senhor levante o rosto, não mais desfigurado, mas um rosto que brilha como o sol ao meio-dia. Que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz, hoje